Olá! Nessa videoaula apresentarei os componentes de um processador vistos sob diferentes níveis de abstração. Antes de falar sobre componentes de um processador, eu gostaria de mostrar que processadores podem ser classificados segundo a sua forma de uso, e essa classificação ela pode ser constituída de processadores programáveis e processadores dedicados a uma aplicação específica. O que ambos têm em comum, fisicamente, é um caminho de dados e uma unidade de controle. Eis então o primeiro nível de abstração de vista de componentes de um processador. Se descermos mais um nível de abstração, em uma visão logo abaixo, observaremos os detalhes de componentes existentes no nível de abstração do nível de abstração mais elevado. Da parte do caminho de dados, observaremos como componentes pelo menos uma ALU, uma ULA, unidade lógica aritmética, um ou mais bancos de registradores, registradores para propósitos específicos, multiplexadores, deslocadores, entre outros componentes. Da mesma forma, podemos detalhar o conteúdo de uma unidade de controle, em um nível de abstração mais baixo. Em processadores contemporâneos, sempre encontramos mais de um caminho de dados e unidade de controle, memória interna, de mais de um tipo diferente de tecnologia de fabricação e controladoras de barramentos dedicadas. Nessa figura, observamos um processador moderno desenvolvido para ser sintetizável ou implementável em um dispositivo reconfigurável do tipo FPGA. Esse processador dessa figura se chama MIPS e é um processador de 32 bits. O que podemos observar nessa figura? Dentro da parte pontilhada, observamos a unidade de execução ou caminho de dados principal do processador, o decodificador de instruções como unidade de controle principal e um coprocessador dedicado para instruções específicas com possibilidade de troca de dados com a unidade de execução principal. Na parte inferior dessa mesma figura, podemos observar componentes dedicados ao gerenciamento da transferência de dados entre os diversos tipos de memória que esse processador consegue acessar. Memória de instrução do lado direito e memória de dados do lado esquerdo. Na parte superior da figura, observamos outros tipos de componentes, interfaces e controladores de comunicação de dados com dispositivos externos de entrada e saída de dados. Nessa figura, observamos um processador multicore. São 4 processadores em um único circuito integrado, com capacidade de busca e execução de múltiplas instruções simultaneamente. Do lado esquerdo da figura é mostrada uma foto de microscópio eletrônico da estrutura física dos componentes e suas ligações internas em um nível de abstração do detalhamento da fabricação. Do lado direito da mesma figura, podemos observar os 4 núcleos ou processadores rodeados de níveis rodeado de elementos de memória especificados, rodeado de elementos de memória específicos a cada núcleo e comuns a mais de um núcleo. Ainda mais externamente, nessa mesma figura, podemos observar interface física responsável pelo controle de transferência de dados com memórias externas e dispositivos de entrada e saída. E, por fim, podemos observar o detalhamento funcional
de um dos cores. No caso aqui é o core 1, que é mostrado em detalhes, num nível de abstração mais baixo. Com isso, terminamos mais uma videoaula dessa disciplina.